Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 33. Salmo 33. Nós vamos ler do versículo 12, do versículo 10 até o versículo 22. Mesmo assentado, mesmo assentada como você está. Salmo 33, 10 a 22. Homens lerão versículos pares, mulheres lerão versículos ímpares. Homens pares, mulheres ímpares. Vamos lá, homens. O Senhor frustra... Vamos começar de novo, não faltou um fôlego aí, vamos lá? O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Cavalo não garante vitória, a despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, tua misericórdia, como de ti esperamos. Senhor, que como acabamos de cantar, tu abras os olhos dos nossos corações, para que nós possamos contemplá-lo por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos passando, por esses períodos agora anteriores à eleição, e a gente já está aí naquela fase preparatória do em quem votar, e eles estão disputando o nosso voto, de todas as formas, com seus argumentos, com suas propagandas e com tudo que eles tencionam nos convencer, e cada candidato faz aquilo que lhe apraza e pode ser que ele te convença ou não. E por isso, então, nós lá na sede temos uma preocupação nesses domingos de hoje, dessa semana que passou e os dois próximos, de falar um pouco sobre o cristianismo na sua esfera pública, nosso pensamento sobre eleições, sobre a prática do cristão no que diz respeito ao Estado, ao governo e a tudo mais, e ver que não é só eleição, é o nosso todo, enquanto somos, por definição, seres políticos, já que política é exercer cidadania. Política nada mais é do que conviver na cidade, É isso que significa política, a convivência na cidade. A palavra grega polis, que significa cidade, é de onde vem política. E política é tudo aquilo que a gente faz enquanto se relaciona com os nossos concidadãos, com os outros moradores da cidade. Nós estamos sempre, então, de alguma maneira, fazendo política. Se boa ou má, outros 500. Mas somos seres políticos. E a gente, então, conversou ontem na igreja sobre esse assunto, de um modo geral, tanto de manhã quanto à noite. E à noite a gente conversou um pouco sobre esse Salmo 33.
E o tema que proponho para nós meditarmos em alguns minutos aqui é acerca do pare de acreditar no governo. Pare de achar que são governos, são poderes públicos, são pessoas que possuem cargo, que trazem algum tipo de resposta para você. A gente, em cidade pequena, isso é até pior. Eu sou de uma cidade do tamanho de Sardoá. E eu sei que política lá a gente sai no braço. A gente não. Uma forma de dizer, alguns saem no braço. Tem gente que faz da política a sua esperança. Se fulano ganhar, eu tenho emprego. Se fulano ganhar, eu sou feliz. Se fulano ganhar isso, se fulano ganhar aquilo, outro. E aí a vida da pessoa gira em torno daquilo. O que o governo, o que o município, o que o prefeito, o que o vereador fulano de tal pode fazer por mim. E na esfera nacional tem sido assim também. O que o Bolsonaro pode fazer se ele ganhar? O que o Alckmin pode fazer se ele ganhar? O que o Ciro Gomes pode fazer se ele ganhar? O que a Marina Silva pode fazer se ele ganhar? O Lula, a única coisa que ele pode fazer hoje é tomar banho de sol. Não tem muita coisa a mais que ele pode fazer. Mas se por alguma estrovenga brasileira ele conseguir concorrer, o que o Lula pode fazer se ele vier a ganhar? E aí a gente fica esperando de um governo, e a gente tem um olhar messiânico para a política muitas vezes. Muitas vezes o brasileiro olha para a política como salvação. A paz, a alegria, a harmonia, a segurança, tudo vai vir se o Estado me promover, se ele me der, se ele me conceder. O título dessa mensagem vem de um título de um livro de um autor capixaba, de Cachoeiro de Itapemirim, chamado Bruno Garchagen. Ele é um cientista político e tem um livro dele que se chama Pare de Acreditar no Governo, no qual ele demonstra que o brasileiro tem essa alma estatista. O brasileiro quer que o governo sempre tenha uma resposta. O brasileiro reclama loucamente dos políticos, da política, da sujeira, mas ele sempre quer que o governo dê alguma solução. Então, assim, olha, os políticos são tudo ladrão, são tudo uma cambada disso e daquilo, e não sei o quê, mas nós precisamos de transporte. E aí, com quem que nós vamos pedir para ajudar a gente no transporte? O político. Nós precisamos de saúde. Vamos ver o que a política pode fazer. Precisamos de educação, vamos ver o que o político... Então, ele é chamado até do paradoxo de Garchagen, por causa do sobrenome dele, que a gente, como brasileiro, fala que não suporta a política, que a gente tem ojeriza da política e do político, mas a gente tudo recorre ao poder público, ao Estado. O brasileiro tem profunda fé no poder público. Então, por isso que muitas vezes olha-se com tanta esperança para quem será o próximo presidente. Quem será a próxima presidente? Porque tem muita gente que faz daquilo ali a sua soteriologia. É ali que eu vou me salvar. Alguns outros olham para aquilo como a sua escatologia. É ali que está a consumação plena de todas as coisas. É ali que está o meu céu. E o Salmo 33 vem para rebater essas coisas no nosso coração. Para dizer para você e para mim que a gente tem que parar de acreditar no governo. Primeiro, que a gente precisa pensar que a gente tem que parar de acreditar no governo, porque o governo não é soberano sobre todas as coisas. Não é ele que governa todas as coisas. É Deus quem governa sobre todas as coisas. Versículos 10, 11 e 12 diz o seguinte: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração para todas as gerações. Então perceba que no 10 ele fala: os desígnios das nações são anulados, os desígnios de Deus são por todas as gerações.
Ele governa a história. As nações querem, os presidentes querem, os reis querem. E aí ele diz assim, as Escrituras, ele anula os intentos dos corações deles. Os sonhos deles não dão em nada. Os projetos deles não dão em nada. Mas os desígnios do seu próprio coração, Deus os realiza por todas as gerações. É perceber a soberania de Deus, que é a doutrina mais basilar que nós temos, de que Deus é soberano sobre todas as coisas. É olhar que Ele é governante real e verdadeiro sobre todas as coisas. Que o governo bom manifesta nada mais, nada menos do que a graça de Deus sobre nós. E que o governo ruim manifesta sobre nós nada mais, nada menos do que o juízo de Deus para com a nossa vida. Mas que, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1, toda autoridade é instituída por Deus. Da mais benevolente de todas, a mais sanguinária de todas. Toda a autoridade é instituída por Deus. Jesus fala isso diante de Pilatos. Fala assim, você acha que você tem algum poder para me julgar? Para dizer se eu vivo ou se eu morro? Você não faria isso se dos céus não fosse te dado o direito de proferir tal sentença contra mim. Toda autoridade instituída o é por Deus. Portanto, quem vai ganhar em outubro, não sei. Mas sei que a vontade de Deus será feita de maneira inescapável. Inescapável. Você tem as suas preferências, eu tenho as minhas. Você tem o seu voto, eu tenho o meu. Mas nós olhamos para Deus com essa certeza de que Ele é Deus sobre todas as coisas, que Ele pode fazer todas as coisas e que Ele é o verdadeiro governante sobre todas as coisas. Então vamos direto a Ele. Vamos direto a Ele dizer, Senhor, tem misericórdia de nós e nos conceda homens e mulheres que vão trazer bem para a nossa sociedade, não aqueles que vão nos trazer mal. Tem misericórdia dessa nação. Sabemos que não merecemos. Sabemos pelos nossos pecados e sabemos por aquilo que a nação brasileira é e tem se tornado, que se fosses olhar merecimento, nós deveríamos estar na sarjeta. Mas tem misericórdia de nós. Por isso nós devemos então parar de acreditar no governo. Porque o governo não é governante soberano de nada, Deus é. A outra coisa, pare de acreditar no governo, porque não é para ele que você presta contas, é para Deus. Os versículos 13 a 15 vão dizer assim: o Senhor olha dos céus, o Senhor vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, o Senhor observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Veja quantos sinônimos. Olha, vê, observa, contempla. O Senhor está observando, olhando, vendo, vigiando tudo. O Senhor é o verdadeiro Big Brother. Ele é quem de fato está nos filmando todo o tempo. Com Ele não tem espiadinha. Ele sempre está atento, vendo tudo o tempo todo. Olhando o coração, que diz assim: o nosso coração, que o nosso coração foi feito por Ele, foi tecido por suas mãos, é o que o texto diz. Então Ele nos conhece mais do que uma observação superficial de saber o que você comeu no café da manhã. É mais que isso. Ele conhece além, Ele conhece o nosso coração, os intentos do nosso coração, Ele conhece o porquê você comeu o que comeu.
Ele conhece o porquê você sorriu, o porquê você chorou. Ele sabe de tudo, de todas as coisas. E a gente muitas vezes vive se esquecendo disso. E ontem eu dizia, domingo eu dizia lá na igreja, que a partir do momento que nós nos percebermos que a quem nós prestamos contas, acima de tudo, é a Deus e não ao governo, a nossa vida vai ser uma vida mais santa. Eu falei em vários aspectos nesse sentido. Provoquei irmãos a pensarem sobre diversas práticas. Sonegação de impostos. Eu declarei lá menos do que eu ganho. E aí você pensa assim, enganei a Receita Federal, mas a Deus você não engana. Toquei num assunto sensível para alguns dos nossos jovens e adolescentes lá. Falei assim, eu sou menor de idade, eu não sou habilitado e eu estou dirigindo para lá e para cá. E a polícia nunca me pegou. E eu disse para eles, a polícia pode não ter te pegado, mas Deus está te pegando. Falei algo que também é muito sensível para o cidadão valadarense. Vai para os Estados Unidos de maneira ilegal pelo México e diz, uau, que legal, passei pela fronteira e o Donald Trump não me pegou, mas Deus te pegou. Entrando nos Estados Unidos do jeito errado, de maneira pecaminosa, negando sua fé. E assim tantas outras coisas, práticas comezinhas, diárias, constantes, nas quais a gente acha assim, o governo não me pega, o Estado não me pega, ninguém me acerta, mas Deus está sempre nos vendo. Ele, do alto dos céus, olha, contempla, vê e sabe o que nós estamos fazendo. Quem dera se o nosso grande problema fosse o governo. Quem dera se o nosso grande problema fosse pegar uns anos de cadeia ou pagar uma multa. É muito mais sério. Nossa questão é com Deus, porque é para Ele que a gente presta contas. É com Ele a nossa conversa. A outra coisa que eu observo, os versículos 16 e 17. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, ele não pode livrar a ninguém. Aqui talvez esteja aquilo que mais profundamente vai falar no nosso coração, para essa realidade que a gente tem, porque a gente fica cheio dessa esperança que eu falei no início. Se fulano ganhar, eu tenho emprego. Se fulano ganhar, minha vida vai ser boa por 4 anos. Se fulano ganhar. Tem muita gente que fala, se o Bolsonaro ganhar, vai dar tudo certo. O Brasil vai virar primeiro mundo em uma semana. Tem outros dizendo, se o Lula ganhar, vai voltar a ser tudo como era no tempo do Lula. A economia vai ficar firme. Nossa, vamos votar na Marina, porque a Marina é evangélica. E se a evangélica ganhar, nós estamos feitos. Olha, vamos votar lá no Geraldo Alckmin, porque ele fez um excelente governo em São Paulo. E São Paulo tem as melhores estradas do Brasil e não sei mais o quê. E aí a gente vai depositando a nossa fé e o nosso coração no que esses homens e mulheres podem fazer por nós. Aí vem a Bíblia e diz para você e para mim o seguinte: o rei com seu exército não se salva. Se ele não salva nem a ele, ele vai salvar a gente. O valente não se livra por causa da sua força. O cavalo não garante vitória a despeito de ser tão forte. O texto está dizendo assim, não tem nenhuma força nesse mundo que te garanta vitória verdadeira. Para de achar que o Bolsonaro vai te resolver alguma coisa, que o Lula resolve alguma coisa, que a Marina resolve alguma coisa, que o Alckmin resolve alguma coisa, Ciro Gomes resolve alguma coisa. Ninguém deles resolve nada.
Voltamos lá ao início, quando a gente fala que o verdadeiro governante sobre todas as coisas é Deus. E olhando agora para essa questão de que só dele, no fim das contas, que nós dependemos de verdade. Ele é a nossa segurança final. O salmista está dizendo assim, olha, o rei com seus exércitos não ganha batalha. No contexto imediato disso para o israelita, tem o sentido do rei de Israel. O rei de Israel não ganha guerra pela força do seu braço, só se Deus vencer guerras por ele. Pelo lado contrário, os reis que têm vencido Israel nas batalhas só vencem porque Deus vence. Porque Deus libera poder para que eles vençam. Os homens não podem nada. Então, não seja um idólatra, uma idólatra de confiar a sua segurança, a sua paz, o futuro da sua vida, o seu bem-estar ou o seu mal-estar na vida de um político. Só Deus pode ocupar esse lugar, esse espaço no seu coração. Daqui a 2 anos tem eleições municipais. Já vá preparando o seu coração nesse sentido. Senhor, me livra da idolatria. Que é muito fácil olhar para um católico romano e dizer, nossa, ele é idólatra. Nossa, ele beija pé de santo. E quantas vezes a gente também comete essas idolatrias. Por fim, só existe no máximo algumas soluções paliativas nos governos desse mundo, nas forças desse mundo. Solução real só em Deus. Ele vai dizer assim, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam em sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte. E no tempo da fome, conceder-lhe vida. Nossa alma espera no Senhor, que é nosso auxílio e nosso escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti nós esperamos. Às vezes a gente está procurando soluções eternas em forças temporais. Às vezes a gente está procurando respostas para a alma, onde não tem resposta para a alma. Não há nada nesse mundo que possa dar a resposta do versículo 19. Livrar a sua alma da morte. Esse trecho é soteriológico, está falando de salvação. Está falando assim, não tem rei, não tem monarca, não tem poder, não tem força capaz de nos livrar da ira vindoura, livrar a nossa alma da morte. Não tem, somente o Senhor. E por isso ele termina o Salmo depositando tamanha confiança no Senhor. Nossa alma espera só no Senhor. Ele é o nosso auxílio, é quem nos ajuda a caminhar. Ele é o nosso escudo, Ele é quem nos protege de todas as dificuldades da vida. Ele é aquele que enche o nosso coração de alegria. E é nele que nós esperaremos, e esperaremos confiados na sua misericórdia. É assim que ele termina o Salmo. E o grande desafio para você e para mim, meus irmãos, porque é para mim também, é confiar em Deus. Vote, exerça a sua cidadania, escolha bem seus candidatos, procure pessoas que tenham compromisso com verdades que nós, enquanto cristãos, acreditam. Eu costumo dizer, crente... Algumas pessoas dizem, crente vota em crente. Não, crente vota em competente. Se tiver uma pessoa que não é crente, mas é boa de serviço, é um bom político, vote nela. Nós não votamos, nós não estamos elegendo um pastor, nós estamos elegendo um funcionário público. Ele não precisa saber grego e hebraico, ele não precisa saber pregar bem, ele precisa saber administrar bem. Se está elegendo alguém para o legislativo, tem que saber legislar bem. Você não está elegendo ele para pregar na sua igreja. Então, não tem, tem que votar em crente. Se Deus abençoe que nós tenhamos crentes que sejam também competentes, mas se não, vote em quem for melhor.
E aí a gente vai votar. A gente vai votar exercendo a nossa cidadania, orando pelo nosso país, desejando o melhor para o nosso país, mas sem crer naqueles homens em quem votamos. Sem crer naquelas mulheres em quem votamos. Sem crer no sentido de fé. Sem crer no sentido de resposta existencial. Porque eles não têm. Pode criar bolsa de tudo quanto é jeito. Pode tirar o nome do SPC de todo mundo do SPC. Pode criar cota disso, cota daquilo. Sabe? Pode trocar todos os ônibus das cidades por aviões. Pode fazer chover diamante. Mas esses homens não podem ocupar no nosso coração o lugar de Deus. E nós não devemos esperar deles uma resposta que só Deus pode dar. Segurança, paz, vida, prosperidade, amor. Essas coisas só podemos esperar de Deus. Um conselho para você é o seguinte: às vezes a gente fica naquela luta, naquela questão, estou acabando já. Naquela questão de, o Brasil precisa ser do Senhor Jesus. Esse ente abstrato chamado nação não é habitado pelo Espírito Santo. Pessoas são habitadas pelo Espírito Santo. O Brasil será do Senhor Jesus quando esses homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes que estão aqui passarem a ser gente de Jesus. Porque o Espírito Santo não habita em terreno, em território, não habita em fronteiras, ele habita em pessoas. Sejamos nós a expressão da beleza de Deus nesse mundo, vivendo de maneira definitiva o Evangelho. Quem sabe se a nossa sociedade for redimida gradativamente pelo Evangelho, daqui a pouco nós teremos políticos redimidos pelo Evangelho chegando lá em cima. Ou você acha que a classe política nada mais é do que uma expressão de quem nós somos? Talvez seja só uma questão de oportunidade para muitos. Que Deus tenha piedade de nós. Que Deus nos ajude e abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para orarmos pela última vez nessa noite de culto. Depois da minha oração e bênção, Oséias vai usar a palavra ou fica encerrado? Fica encerrado? Então vamos lá. Tem reunião de oração a semana inteira às 7. Das 7 às 8, oração a semana toda. Deus, nos ensine a votar, nos ensine a orar, nos ensine a depender de Ti. E que o Teu povo ande contigo em todo o tempo. Que a gente não simplesmente espere honestidade de político, mas que a gente também seja honesto. Que a gente não simplesmente queira que eles sejam servos do Senhor, mas que nós também sejamos servos do Senhor. Que nós não simplesmente queiramos que eles digam a verdade, mas que nós também digamos a verdade. Tira do nosso coração a fé falsa nos deuses falsos. Os deuses que não trazem resposta, que não trazem redenção, que não salvam ninguém. E encha-nos o coração da fé verdadeira no Senhor. Enche o Teu povo, ó Deus, com a convicção das coisas eternas. E nos dê desapego dessas coisas temporais. Que a nossa fé em Jesus seja algo para além desse mundo, para além dessa história, para além do aqui e o agora. No nome de Jesus. Irmãos, que a graça do Filho, o amor do Pai e as ternas consolações do Santo Espírito sejam e permaneçam sobre vossas vidas,
hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Deus abençoe a todos.